Era seguinte, vamos falar aqui do artigo 339. Meu nome é Gabriel Corsa, sou do canal Estudei Direito. Então, abra aí o seu Vademecum, abra aí o seu livro para você poder acompanhar com a gente, perfeito? A gente vai falar aqui do crime de denunciação caluniosa, perfeito? E o crime de denunciação caluniosa diz assim, caput, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. A pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa. Ali embaixo a gente vai ter um aumento de pena e uma diminuição de pena, mas isso a gente vai ler depois. Perfeito? O objeto jurídico dessa ação, né? O objeto jurídico é a administração da justiça. Perfeito? A administração da justiça, porque há ali uma instauração de uma investigação, né? A instauração de um inquérito civil ou uma ação de improbidade administrativa contra alguém que você ou a pessoa que vai cometer esse crime de denunciação caluniosa sabe que é inocente. Perfeito? Então, o objeto jurídico dessa ação é a administração da justiça. Perfeito? Agora a gente tem aqui uma coisa muito interessante para você, tá? Eu vou falar a respeito do verbo já antes de passar para o objeto material. Eu quero falar para vocês a respeito do verbos do artigo 339. Dar causa. O que significa dar causa? Dar causa é você dar início a uma investigação, é você dar início a um processo judicial, uma instauração de investigação administrativa, dar início ao inquérito civil, enfim. É você dar início a algo, né? Você apresentar a sua denúncia. Perfeito? Então isso é dar causa. Então isso é a denunciação caluniosa. Perfeito? A gente tem como sujeito ativo, se trata de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, porém, né? A irmã está gritando aí ao fundo, desculpa se estiver ouvindo. O sujeito ativo aqui é chamado de denunciante, tudo bem? Então, é qualquer pessoa, mas também pode ser praticado por funcionário público. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, uma coisa muito importante aqui que eu estou lendo aqui agora, estou acompanhando aqui na apostila, que logo vai estar disponível para vocês, já era para estar, mas aconteceu um erro aí, e ali eu estou lendo o livro. O advogado que comete denunciação caluniosa, ele pode ser responsabilizado? Se ficar evidenciado que ele tinha ciência da falsidade da imputação do seu cliente contra o denunciado, sim, tá? Então foi falsamente imputado. Ele sabe que o cliente sabe que aquilo está sendo falsamente imputado e ele, mesmo assim, da procedência, ele comete o crime. Tá certo? O Ministério Público, quando ele oferece denúncia contra qualquer pessoa que sabe ser inocente, ele também comete o crime de denunciação caluniosa. Perfeito? O delegado de polícia instaura um inquérito contra a pessoa que ele sabe não ter cometido qualquer infração penal, salvo se o inquérito tiver sido requisitado por juiz de direito ou promotor de justiça. Também denunciação caluniosa. Tudo bem? Se um policial foge à apreensão de droga com alguém e o prende em flagrante, comete crime de denunciação caluniosa e abuso de autoridade. Perfeito? Então a gente tem várias outras áreas, outros serviços que se cometem uma denunciação caluniosa, eles ficam também respondendo pelo crime do artigo 339. Perfeito? Perfeito. A gente já falou do sujeito ativo, vamos falar do sujeito passivo. O sujeito passivo é o Estado e a pessoa a quem se atribui falsamente a prática de um delito, tá? E esse também é conhecido como denunciado. Então quem denuncia é o denunciante e quem sofre essa falsa acusação é o denunciado. Perfeito? A consumação, tá? Ela se dá com o início da investigação, que pode ser policial ou administrativa, ou com o início do inquérito civil, ou da ação penal, ou de improbidade. Perfeito? No caso de investigação policial, é possível que a polícia realize algum ato investigatório antes mesmo de instaurar o respectivo inquérito policial. Sendo assim, o crime estará consumado quando for realizada a primeira diligência. Perfeito? Perfeito. Galera, eu estou acompanhando aqui para não me perder, tudo bem? A tentativa. Sim, é possível. Por exemplo, o agente ele narra ao delegado de polícia que o autor de determinado crime foi a pessoa A. Mas o delegado não inicia qualquer investigação, porque o verdadeiro autor do crime é B, que se apresenta e confessa ter cometido o delito antes mesmo de a autoridade ter iniciado qualquer investigação. Ou seja, né, eu vejo um crime acontecendo aqui na minha rua, e aí eu quero denunciar isso,
mas eu não quero falar assim, foi aquela pessoa, eu quero prejudicar o meu vizinho. Aí eu chego lá na delegacia e falo, ó, seguinte, aconteceu um crime na minha rua e o culpado é o meu vizinho, por favor, vão lá na casa dele e o prendam. Eu estou cometendo uma denunciação caluniosa, porque eu sei que não foi meu vizinho. Meu vizinho saiu para socorrer, mas eu quero prejudicar meu vizinho, então, consequentemente, eu acuso. Perfeito? Então, eu estou cometendo crime de denunciação caluniosa, tá? Existe uma segunda hipótese, por exemplo, o juiz ele rejeita a queixa-crime oferecida contra o inocente. Então, ele sabe que aquela queixa-crime está sendo colocada contra o inocente e ele rejeita. Aí houve a tentativa. Perfeito? Vamos falar então das causas de aumento de pena? A pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 1º, tá? Então, o que quer dizer isso? Ela será aumentada de 1/6, ou seja, vamos colocar aqui que foi de 1 ano, tá? A gente tem essa pena aqui? Não tem. Então, vamos colocar aqui que foi de 2 anos. 2 anos. E aumenta 1/6, significa que eu vou dividir 2 anos, 24 meses, em 6, sendo assim, vai ser um aumento de 4, perfeito? De 4 meses. Então vai ser 2 anos e 4 meses se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto, tá? Pode ser de 2 anos e 4 meses a 8 anos, né? E você multiplica aí. Parágrafo 2º. Aí a gente tem uma figura privilegiada, certo? Quando a pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. A prática de contravenção, ela não é basicamente um crime, né? Ela é um crime anão, basicamente chamado. Então, uma denunciação caluniosa privilegiada é aquela em que a imputação falsa é de contravenção, tá? A pena é reduzida pela metade. Perfeito? Gabriel, a gente tem outros crimes que se parecem, por exemplo, denunciação caluniosa e calúnia. O que significa a denunciação caluniosa e por que ela é tão diferente da calúnia? Na calúnia, eu só xingo uma pessoa e falo, seu estuprador, perfeito? Eu só falo que ele cometeu um crime. Agora, na denunciação caluniosa, eu levo essa fala além. Eu levo essa fala a ponto de causar uma investigação. Por exemplo, né, se eu chegasse pro Neymar e falasse, Neymar, né, com todo amor do mundo, tudo bem? É só para vocês entenderem o caso. Neymar, você agrediu e estuprou a Nájila, não sei como é que pronuncia. Você agrediu e estuprou a Nájila. Aí ele pega e olha e fala, nossa, tá numa galera assim, né? Tô lá na casa do Neymar e falo isso. No meio da galera, eu tô caluniando o Neymar, perfeito? Agora eu tô lá na delegacia e falo, ó, seguinte, fiquei sabendo lá que o Neymar, ele estuprou, agrediu a Nájila. Aí os policiais olham pra mim e falam, é isso mesmo, beleza, então vamos fazer aqui o inquérito. Beleza. Começa a fazer o inquérito lá, e aí eu cometi o crime de denunciação caluniosa, tudo bem? Então, se eu só falo no meio da galera que ele é um estuprador, que ele é um agressor, eu estou cometendo a calúnia. Se eu dou início a um inquérito, né? Melhor falando, eu chego pro delegado e falo, seguinte, delegado, o Neymar me viu na rua, me abordou e roubou o meu celular. E o policial fala, mano, é o Neymar, tá maluco? Eu falo, não, cara, foi ele mesmo. Ele tava aqui em São Paulo e ele passou lá na rua que eu tava e roubou meu celular. Aí o policial pega e fala, vamos investigar isso, perfeito? Então, pode acontecer essas coisas, tudo bem? Isso é a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa, tá? Na calúnia, o agente ele somente quer atingir a honra da vítima, tá? Contando para outras pessoas. Como eu falei, tô no meio de um lugar, eu olho e falo, Neymar, você é um estuprador, Neymar, você é isso, tá? Então, beleza, galera, é isso aí, eu acho que é a melhor diferença que vocês vão precisar ter aí entre o artigo 339 e o artigo 118, né, calúnia e denunciação caluniosa. E aí, fica aí, caso tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem aqui nos comentários, ou pode me chamar lá na rede social de fotos, onde eu tenho @eucortegabriel. Perfeito? Fique com Deus, até mais, grande abraço, valeu, falou.